Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, dando prosseguimento à diversidade de temas aqui de ciência no canal, eu vou conversar com um antropólogo, exatamente, um PhD em antropologia, que esteve no Brasil, estudou várias regiões aqui do Brasil e vai nos dar esse relato, vai falar muita coisa legal, mas vou deixar ele se apresentar. Tim, seja bem-vindo ao canal pela primeira vez, muito obrigado por ter aceitado. É um prazer para mim, Tiago. Muito obrigado, Tim. Então, por favor, apresente-se aí para o nosso público, né, que você vai saber bem melhor se apresentar do que a pequena introdução que eu dei. Ok, nenhum problema. Desde faz já quase 45 anos, sou militante do Movimento Internacional do Sr. Lyndon LaRouche, mas como jornalista, com responsabilidades principalmente a México ao princípio e depois ao Brasil. E o que Tiago já mencionou, faz quantos anos? Quase 50 anos. Em 1972, passei uns 8 meses no Brasil como parte de um programa de antropologia social. Na época, pagado, ou seja, patrocinado pela Fundação Ford, mas a base de um professor meu da Universidade de Harvard, o professor David Maybury Lewis. Então, mas foi uma época onde já conheci algo do movimento de LaRouche, e 2 anos depois, em 1974, deixei de seguir a carreira de antropólogo. Me deram um mestrado em antropologia em vez de uma PhD, mas assim, e desde então, as lições da época de estudar, cursar a antropologia, muito importante em vários sentidos, mas não tenho, ou seja, a atividade com o movimento de LaRouche tem sido para mim coisa realmente central. Estou, como se diz, pegado, se diz pego, attached, mais que nunca. Mas na época da minha estadia no Brasil, foi muito importante na formação minha. Então, se você quiser perguntar algo em especial, eu posso simplesmente começar o roteiro dos 8 meses meus no Brasil. Então, antes de você começar esse roteiro, explica rapidamente para o nosso público o que é o movimento LaRouche, né, que eu atualmente, né, estou ingressando, né, junto aí com você, com o Rick, né, com outros mais, que a gente se comunica sempre. E lembrando que LaRouche era amigo, né, pessoal do ex-político brasileiro, né, o Enéas. Né? Exato, Enéas Carneiro. Então, por favor, dá uma rápida introdução aí no movimento. Sim, o pensamento básico de LaRouche se morreu aos 96 anos, faz ano e meio, em fevereiro de 2019. Há 96 anos. Ele foi a voz mundialmente, mundo afora, durante quase 50 anos, das ideias básicas do que se chama o sistema americano. Isso não quer dizer americano de forma de superioridade suposta da América, Estados Unidos da América, mas americano em contraste com o sistema britânico. O sistema americano se basa nas ideias de Hamilton, por exemplo, Alexander Hamilton. Temos aqui, eu vou mostrar um livro que nós chegamos a publicar no Brasil faz 25 anos, o relatório sobre as manufaturas, Alexander Hamilton, a apresentação
de Barbosa Lima Sobrinho, um jornalista destacado, com prologado de Lyndon LaRouche. A ideia é que para medir a economia, se baseia na capacidade de manter o estado de vida da gente crescente em uma população crescente. Isso quer dizer aplicar as capacidades mentais de criatividade em áreas ou com alvo de fomentar, impulsionar descobrimentos científicos, tecnológicos e aplicar esses descobrimentos à melhoria de todos os fatores para manter e avançar a dignidade das condições de vida da gente mundialmente. O sistema britânico é totalmente distinto. Realmente se basa, hoje em dia, existe globalização, é um tema que você toca muito, Tiago, em termos dos como se diz, as proposições exageradas do movimento verde mundialmente, não é? É uma parte do que podemos chamar o sistema britânico, porque realmente reduz os seres humanos simplesmente como gado, frente a uma elite autodenominada ou aristocrática ou de dinheiro, de finanças, hoje em dia, que realmente vem o crescimento da população, a base de um desenvolvimento contínuo das capacidades tecnológicas e científicas da gente, que isso é um perigo para eles, porque a imagem de ser humano dentro da população ou é de um sistema estático onde o progresso de certa gente quer dizer como se diz, um colapso para outra gente ou uma diminuição de outra gente dentro de qualquer sociedade, mas também internacionalmente a geopolítica britânica é exatamente igual. Que quando sobe um país, quer dizer que outro país descende. Que é um jogo somas de zero, não é? Isso se aplica através da apartheid tecnológico, manter no atraso qualquer país fora do clube dos supostos países avançados, em termos de toda a ideologia do movimento verde, é realmente manter a base do energia eólica, energia do solar, etc. Isso é uma plataforma de intensidade de energia tão baixa que realmente não se pode manter uma população atualmente de 7 mil bilhões de gente, não é? Existe um tema malthusiano muito forte dentro de tudo isso. O sistema americano foi fundado exatamente e explicitamente em contra de todas as teses do malthusianismo. Então, LaRouche, jovem, foi soldado na Segunda Guerra Mundial, na Índia, Burma da época, hoje Myanmar, China, etc. E não pôde voltar aos Estados Unidos diretamente ao final da guerra por falta de transporte de tropa. Então, ele passou quase um ano na Índia, na época quando surgiu o movimento independentista,
Ele viu exatamente os métodos dos britânicos de manter o seu controle ao dividir a gente, fomentar o ódio entre os islâmicos, os muçulmanos e os hindus. Assim que ele voltou aos Estados Unidos com uma ideia muito, muito forte dos problemas do sistema britânico, digamos. Ele foi socialista em termos da sua orientação, mas nunca formou parte de como se diria, uma facção. Sempre a mente dele se forjou na obra de, por exemplo, Leibniz, o grande filósofo cientista alemão ao finais do século XVII. Outras ideias de Platão, por exemplo, Platão. Então, ele viu ao final da Segunda Guerra Mundial um problema muito grande o que se chama estou Pode falar em inglês que sure. A obra de pensar que o modo de pensamento humano realmente é como uma computadora. Systems analysis, análise de sistemas. Ok. E ele viu nisso um ataque em contra das capacidades, o que é a criatividade. Porque a criatividade nunca se pode, assim, captar dentro de um esquema anterior. Sempre é uma ruptura. Então, procurar estudar sistemas pré-existentes elimina o ímpeto para a criatividade. Então, ele, durante os 50 até os 60 do século passado, foi parte do panorama mais ou menos do momento socialista, mas sempre foi uma mente própria. Então, ao finais dos 60, viu na manipulação da cultura popular em termos do counterculture, contracultura, não sei como se diz em português, exato. Especialmente a introdução das ideias de limites ao crescimento da clube da Roma, que isso realmente representava um perigo para toda a raça humana. Então, lançou um movimento próprio à base de entrar em conflito com essa mudança de paradigma da época. Durante os anos 70, conheceu por primeira vez a obra de Hamilton, de outras fundadoras do sistema americano, e imediatamente reconheceu que realmente isso foi a escola dele, ou seja, foi a tradição que ele já houve descoberto propriamente, mas sem saber que existia tal corrente tão forte na história. É interessante em termos do Brasil também, porque existia no Brasil, na história do Brasil, um conflito muito grande entre os que realmente, conscientemente ou simplesmente por suas próprias, seu próprio pensamento, eram hamiltonianos, digamos. Em contra do livre cambismo, etc., do sistema britânico. Toda a ideia de Brasil como os Estados Unidos como fornecedor de matérias-primas, sem industrializar. Isso foi o tema do conflito entre Hamilton, por um lado, junto com Washington, com Franklin, e por outro lado, Jefferson, porque Jefferson e o grupo dele foi simplesmente terratenentes, plantações com escravos, e não quiseram a industrialização dos Estados Unidos. Então, isso, para mim,
o que me para LaRouche, para mim, já conheci bastante do Equador, do México, depois do Brasil, etc. A ideia de realmente enfatizar estas questões da criatividade dos seres humanos em prol de um programa de progresso contínuo é um republicanismo, digamos. Defender a ideia de república à base da participação do povo no descobrimento desses avanços, mas socialmente poder assim fazer, pôr em circulação. Ou seja, uma ideia sem capacidade de absorver isso na sociedade é um problema. Então, as condições culturais são de igual importância para LaRouche e defendeu sempre, desde um princípio, a cultura, digamos, clássica, não como simplesmente uma preferência, a música clássica, por exemplo, de Beethoven e outros, mas como um ponto de acesso a um processo de criatividade, onde uma peça de Beethoven, por exemplo, hoje, este ano é o 250 aniversário do nascimento dele. E mundialmente se programa muitas obras dele. Mas o que é interessante não é uma só melodia, se diz, ou seja, algo que se pode cantar, mas a maneira de constantemente reformular e introduzir um processo de autorreflexão, digamos, ou seja, ao inverter as notas ou manter duas counterpoint, contraponto, não. Isso. É isso. E depois, as ideias dentro da música, ao intensificar as singularidades generadas pelo processo de assim, obrar com a ideia musical. Isso é exatamente como um cientista faz um descobrimento. É aumentar a riqueza das possibilidades, assim, ao fazer reflexões e introduzir pelas analogias a outros ramos da ciência. Então, de repente, existe uma nova ideia, novo descobrimento. Isso é fundamental. Então, com isso, para introduzir, se pode dizer tanto de LaRouche, que é um tema de dias de falar. Temos outros colegas que podem adentrar também. Temos no nosso sítio, que chama LaRouche, www.larouchepac. LaRouche se escreve LACH, não, LaRouche, LAROUCHE, PAC, PAC.com. Podemos voltar a isso. Sim. Mas existe lá um resumo de 40 anos de grandes projetos de desenvolvimento econômico patrocinado e impulsionado por LaRouche, dentro do Brasil, todas as Américas, na África, Ásia. A ideia de LaRouche e a sua esposa, Helga Zepp LaRouche, de estender desde Europa à Ásia e de Ásia à África, grandes projetos de desenvolvimento, de corredores de desenvolvimento. Nós chamamos isso uma nova rota da seda. Da seda. Também a ideia de um World Land Bridge, ponte terrestre mundial, em todos os continentes. Se pode vincular, por exemplo, todo o hemisfério
Ocidente com a Ásia através de um túnel por debaixo do Estreito de Bering, entre Alasca e Sibéria, por exemplo. Mas isso a ideia foi nós, com visitas de Helga, especialmente à China, durante os anos 90, formou parte do pensamento chinês agora do que se chama Belt and Road Initiative, iniciativa, uma cinturão, uma rota. Ok. Então, isso simplesmente é para exemplificar algo que toca alguns pontos centrais. E só para corroborar o que você falou, né, justamente uma das questões que mais levantaram a bandeira, né, do ambientalismo, né, e do global warming, né, do aquecimento global, foi a Margaret Thatcher. Uhum. Margaret Interessante, Thatcher, muito interessante. Ela também iniciou o processo de utilizar os Estados Unidos como a força armada para as ideias britânicas de guerra no Meio Oriente, por exemplo, no momento de lançar a primeira guerra em contra do Iraque, de 1991, ela pessoalmente fez uma viagem aos Estados Unidos para, dizia a George Bush, o presidente daquele entonces, I had to, what did he say? I didn't want him to go wobbly. Ou seja, perder a firmeza do programa britânico. O mesmo quando Tony Blair, seu dirigente de inteligência Dearlove, fabricou o dossiê supostamente provando que Saddam Hussein tinha armas biológicas e nucleares. Uma mentira total. Mas para induzir aos Estados Unidos começar a série de guerras indefensíveis contra o Iraque, contra a Líbia, contra a Síria, etc. Então, perdi o filo. Podemos voltar. Não, ok. Não, inclusive, não, né, isso do Thatcher, ela começou esse processo, mas ela também em prol da proeminência da cidade de Londres, a City, não a cidade, sino City, ou seja, o centro financeiro de Londres. Ela, mais ou menos em 1986, declarou o que se chamava Big, ou seja, desregularizou todas as regras financeiras de City de Londres. Ou seja, em vez de offshore, decidiram criar em Londres algo offshore dentro de Londres, mas Londres hoje em dia é 25% maior em termos de atividade financeira que Wall Street. E realmente é centro de todos os programas de globalização, de falta de como assim regular as transações, os processos financeiros. Big Bang foi o nome desse. E isso deu aos seus homólogos dentro dos Estados Unidos o ímpeto para estabelecer nos Estados Unidos regime igual. Ainda bem, né, que no caso, né, agora eu sei que o grupo de vocês, né, apoia Donald Trump, né, principalmente, né, que o Trump ele tem essa questão bem nacionalista, né, dos Estados Unidos, querendo reindustrializar, inclusive, né, até com essa questão, a China fechou e o mundo ficou sem insumos, né, então não tinha vários países. Exato. Né? E então, não foi por decisão chinesa, mas foi decisão dos grandes do globalização de simplesmente procurar onde pagar menos mão de obra
é assim classificar como profit, ganância, o que realmente era somente reduzir a quantidade de pagar, quanto se paga a mão de obra, em vez de melhorar através da tecnologia a produtividade de processo, que realmente possibilita distribuir entre os empreiteiros e empresários, digamos, e a mão de obra, melhoramento do estado de vida. Perfeito, é isso aí. Então eu espero que o Trump consiga realmente voltar essa indústria, né, para os Estados Unidos, né, de processos, coisas básicas, né, produzir uma máscara, produzir um ventilador, né, como nós tivemos agora, e atrasou muita coisa no mundo, né? E o Brasil também espero que consiga fazer isso e outras nações para descentralizar isso aí de um país só, porque é um absurdo, né, Tim? Porque tem um problema num país, o país é obrigado a fechar a porta, o mundo todo vai sucumbir? Não pode, claro, né? a ideia de Trump, ele não entende como LaRouche o que realmente como funciona o sistema americano, mas tem uma tendência, assim, quer realmente aumentar a produção interna, mas não a custas do resto do mundo, senão encorajar a outros países também manter mais enfoque nos processos produtivos e não somente nisso de um jogo de soma zero. Se diz soma zero ou soma zero? Sim. Sim. Zero sum game. Mas e isso também, a tendência de Trump ao iniciar seu mandato foi assim retirar os Estados Unidos dessas guerras sem fim. Todo o grupo de o que se chama o complexo militar, military industrial complex. Indústria militar. Exato. E Trump, o outubro passado, falou diretamente do problema desse complexo industrial militar, exatamente como Eisenhower durante os 50 do século passado. Mas ele não entrou com um grupo como Franklin Roosevelt, ao entrar com um programa de reativar e avançar em toda a economia de produção. O Roosevelt teve todo um grupo ao redor, inclusive para com o Brasil. É muito interessante, temos aqui, isso é coisa que temos publicado. Você me perguntou se eu teve alguma coisa para mostrar. Isso é um pouco difícil de mostrar. Vision of Franklin Roosevelt, Lyndon LaRouche, The Good Neighbor Policy in Brazil, Roosevelt's bold creation of the anti-entropic Bretton Woods system. E se centra na missão de um tipo que se chama Morris Llewellyn Cook. Não se pode ver. Foi colaborador de Roosevelt na eletrificação rural dos Estados Unidos durante os 30. E ele chegou com toda uma missão ao Brasil em 42 a 43 por meio da Segunda Guerra Mundial. O homólogo dele no Brasil, claro, foi a época de Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, o ministro do Exterior. Coordenador de mobilização econômica foi João Alberto Lins de Barros. E Lins de Barros, junto com Cook, fizeram estudos muito importantes em termos de todos o que depois foi o programa do Vale do Rio de São Francisco, a construção da barragem de Paulo Afonso, etc., deu vida a programa de siderúrgica de Volta Redonda, etc. Isso exatamente na linha de LaRouche, depois
de Hamilton antes, de Rui Barbosa como primeiro ministro de Fazenda da Primeira República, etc., do Brasil. Então, isso é como podemos manter uma relação internacional de benefício mútuo, mas a base de grande promoção de infraestrutura e de avanço constante no conteúdo da tecnologia. Por exemplo, uma das coisas que LaRouche defendeu desde um princípio foi o desenvolvimento da energia de fusão, energia nuclear. Ele fundou, eu me incorporei no movimento de LaRouche em setembro de 1974. O mês seguinte, em outubro de 1974, LaRouche fundou a Fundação de Energia de Fusão, em Nova York. Eu fui com ele e participei na fundação dessa fundação. Realmente isso junto com o relançamento, digamos, do programa de exploração espacial, e foi realmente uma façanha faz uma semana e meia, quando o cohete SpaceX logrou, assim, botar anteriormente, durante 9 anos, os Estados Unidos não teve capacidade de lançar cohetes tripulados. Foi um consórcio com a Rússia que foi muito bom em certo grado, mas isso de botar aos Estados Unidos a capacidade de assim lançar os voos tripulados é importante em termos de remoralização da população também. No Brasil, toda a atividade de Alcântara é muito importante igualmente. Mas para LaRouche, essas representam science drivers. Eu não sei como se diria em português science driver, mas assim, programa de pioneiro, digamos, capaz de assim abrir passo para o desenvolvimento de muitas outras tecnologias. Então, isso é o espírito de LaRouche. Quando eu, como parte do programa de antropologia de Harvard, fui ao México no ano 1969, 60, 61, 63, 64, durante os meses de julho e agosto de cada ano. Ao sul de México, por entre o grupo indígena, os Maia, que é muito interessante, porque o Maia do México, o Maia do Guatemala, através de 50 anos depois da época da civilização Maia em si, as línguas se mudaram e muitos não se entendem, são todos da família Maia, mas alguns não se entendem com outros. Eu fiquei, passava estadios em São Cristóbal das Casas, ao sul de México, entre um grupo que se chama Sinacanteco, a língua tzotzil, é uma dentro da família das línguas Maia. Recebi o meu como se diria, bolsa, doutorado, PhD? No, so my BA, or say a Bachelor of Arts, Okay. em ciências sociais, mas com antropologia como a coisa mais profunda. O meu professor que me ajudou no tesis, Dr. David Maybury Lewis, na época teve com a Fundação Ford, como dizíamos, um programa no Brasil.
E ele procurava alunos que podiam, assim, ajudar ele em seus estudos. E você sabe que isso é um modo de explotar a gente também, porque busca gente que vai realmente fazer as pesquisas e depois o professor toma crédito para todo isso. Mas ele era britânico da Escola Britânica de Antropologia. Estava perfilando a oligarquia do Nordeste do Brasil. E ele conseguiu dinheiro através da Fundação Ford para que eu viajasse ao Brasil. Principalmente para mim foi uma maneira de aprender a língua portuguesa, porque eu falava o espanhol, mas para mim aprender o português foi muito difícil, porque tinha que mergulhar-me dentro da cultura e da fala no Brasil totalmente, excluir totalmente o espanhol. Assim que há 2 meses de ficar-me no Brasil, encontrei um uruguaio em Bahia e eu não podia falar nenhuma palavra de espanhol, mas eu viajava bastante, conheci Salvador, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília. E um momento dado, decidi fazer uma viagem pela rodovia muito nova na época, Belém-Brasília. Hoje em dia é totalmente pavimentado, etc. Na época, 1972, muito estilo faroeste, não é? Com pó incrível, sem pavimento, etc. Mas eu fiz uma lista da cidade da época muito rudimentária, digamos. Séries Gurupi, se diz? Gurupi ou Gurupi? Gurupi. 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 Araguaína, Imperatriz. E eu notava, foi muita gente humilde, digamos, nos ônibus. Da época eu foi de terceira, não? Mas sempre aberto a falar com uma pessoa dos Estados Unidos, sem ideologia de nenhuma forma, simplesmente me estenderam convites a visitar familiares em outras cidades, em Ceará, em Maranhão, etc. Para mim é uma experiência incrível, porque foi tão recente a extensão do transporte, da atividade econômica, etc., a toda esta faixa. Não houve realmente castas sociológicas, digamos, ou econômicas fixas, fixas, como se diz? Isso. Sim. Foi muito, ou seja, existia gente adinheirado, existe gente muito pobre, mas não foi realmente algo estratificado e duro, foi muito, com muita fluidez, digamos. E para mim foi eu gostei muito do ambiente, da maneira da gente de pensar de como melhorar seu futuro. E isso é muito importante em termos de como funciona uma república verdadeira, que a gente realmente pensa em mudar, em avançar, não somente participar em uma situação estática, mas realmente criar um futuro à base de sua própria atividade. Cheguei a Marabá com mochila, com barba, etc.
eu não soube na época, no momento, mas houve um foco guerrilheiro ao redor de Marabá. Os militares, isso foi a época da ditadura militar, me apanharam, não, they picked me up imediatamente, e durante 4 dias de uma interrogação forte, trataram de, assim, extrair de mim alguma confissão de certa, quem sabe, ser um guerrilheiro. algo nefasto. Interessante é que na pressão das interrogações, perdi o meu português, comecei a falar espanhol outra vez. Isso para eles foi prova contundente de formação na Serra de Cuba, como parte dos terroristas cubanos, etc. Então, e outra coisa também, fotos do meu, como se diz, acho que eu procurava isso, afiliado, um índio, um indígena maio de 5 anos foi me afiliado no México, e algumas fotos do choço dele, etc. Eles pensaram, os militares, que isso foi outra vez meu campamento de treinamento na Serra de Cuba, etc. Eles sabiam desde um princípio, através do passaporte meu, etc., exatamente a conexão com o programa de antropologia, etc. Ou seja, isso foi uma palhaçada de certo modo, mas também teve, assim, um aspecto bastante duro. Me soltaram 4 dias depois de 4. Isso foi antes da construção da barragem de Tucuruí, etc. Mas foi o alvorado, digamos, de uma atividade cada vez maior em Marabá. Então, segui até Belém, depois alguns amigos de antropologia, teve amigos dentro do Parque Zoológico e passei 4 dias como como se diz, huésped em inglês, em espanhol, the guest. Hospedado. Como? Hospedado, sim. No Parque Zoológico. E depois fui a São Luís, a Teresina, em Piauí, Fortaleza, passei por todo o Paraíba, até João Pessoa, até me integrei num programa do professor Mayber Lewis em Recife. E fiz uma pesquisa de história econômica de Caruaru, no agreste de Pernambuco. Para mim foi fascinante. E esse foi outro motivo para integrar-me no momento de LaRouche, porque a antropologia social tem um bias, ou seja, uns preconceitos, tendências, para tratar de, assim, fixar as sociedades estudadas como se foram uma espécie de bicho para um entomologista, não é? Depois de invertir seus esforços em entender algo de uma sociedade dada, quer manter essa sociedade assim estática. Para mim, a história econômica sempre tem como base como se melhora, como se forja capacidades de manter mais gente com um estado de vida melhor. Em termos de Caruaru, foi uma transição muito grande, porque foi anteriormente
um centro de gado, é a base do gado, a indústria de costume, e toda coisa de couro, não é? E na época foi já uma transição para, já perdiu uma concentração de produção assim. Então, eu fiz uma pesquisa de como essas transformações se como andavam. Assim, depois de 8 meses em total com as viagens, com um período no Rio, passando tempo com uma família que eu conheci, na época em Tijuca, não é muito longe de onde você fica. Perto, exato. Foi a 15 minutos do Maracanã. Fui várias vezes ao Museu Nacional, agora depois do incêndio em escombros, mas na época a Quinta da Boa Vista foi, eu fiz umas pesquisas lá também. Mas toda a experiência, ao voltar à Universidade de Harvard como estudante para doutorado, o meu professor Maber Lewis, para captar, e eu acho, deturpar parte do estudiantado orientado ao radicalismo do esquerda, não é? Daí foi época do surgimento da esquerda. Uhum. E é também parte do momento contra a guerra de Vietnã, etc, etc. Então, ele desenhou um curso que se chama The Dialectic Through History. Ou seja, através da história, o conceito do dialéctico, que é parte do lexicon marxista, não é? Mas da época de Platão e dos gregos, etc. Mas foi nominal, foi somente utilizar o nome de dialéctico, em vez de realmente apresentar, por exemplo, as ideias de Platão. Eu decidi que isso era realmente um absurdo, de somente utilizar a palavra quando existe todo um contexto muito importante que se mudava. Então, eu, durante das leituras, dos lectures de Maber Lewis, como eu era um pessoal de ensino, como se diz, I was a teaching fellow. Assim que não foi estudante, eu fui ajudante dele, mas eu disse que isso é realmente um nominalismo. E isso já conheci algo do pensamento de LaRouche. E LaRouche insistia na importância dos processos e não dos fatos, ou seja, exatamente como na física existe toda uma corrente que falam de espaço em todos os sentidos, e as coisas, ou seja, existem coisas que se como Newton, existe um repertório de existências e isso se fazem certas ações. Para LaRouche, para Platão e para toda uma corrente de Nicolas de Cusa, de Leibniz e até Einstein, os processos criam the processes are primary. Os processos que eles exato. Eles criam singularidades que se podem, são átomos, etc., mas o processo é primário.
Sim, Então, eu insisti, isso já havia, assim, as ideias de LaRouche me influenciavam bastante. Então, foi uma explosão, porque, assim, desafiar a autoridade do professor foi crime. Isso foi fora assim, não foi. Eles não quiseram entrar numa discussão das ideias, somente foi um delito, assim, fazer um desafio da autoridade do professor. Isso então, decidi deixar uma carreira acadêmica. Então, decidi integrar-me no momento de LaRouche. E realmente, né, o que você falou faz sentido. Até há pouco tempo eu fiz um vídeo falando sobre que a universidade ela virou, né, uma máquina de artigo, né, uma máquina de papers. Né, e justamente isso que você falou, Tim. O seu professor, né, aquele cara radical, pegou o seu estudo, pegou a sua pesquisa, né, para Exato. Então, eu vi muito isso acontecer, não foi na sua época, eu vi acontecer na minha época, agora, né, ainda há pouco tempo, né, que eu também, né, acabei largando a academia em si, continuo com pesquisas, mas só que na iniciativa privada. Né, então, realmente, eu não aguentava mais, porque vocês via justamente o que aconteceu com você. O seu professor realmente devia ser uma pessoa influente lá em Harvard, né, devia ser um cara que era realmente reconhecido, né, na universidade, roubou tua pesquisa, ia botar o nome dele, o seu ia ficar lá em secundário, você que trabalhou, né? E é isso aí, meu amigo. Isso que acontece. Hoje em dia acontece a mesma coisa. E é muito interessante. Essa sua pesquisa, ela foi um fator econômico e social ou os dois? Ela se baseava em quê? Repete. A sua pesquisa, tá? Era um fator econômico e social ou as duas coisas? Econômica. Econômica? Claro, houve certas características sociais, mas eu quero comentar algo aqui, porque é muito interessante. Durante o primeiro verão que passei ao sul de México, em Chiapas, por entre esse grupo de indígenas Tzotzil, ou foi o julho da primeira aluizagem, digamos, do Apollo 11 na Lua, o 20 de julho. Entre nós, os estudantes de antropologia gringo, não tivemos interesse nisso. Porque já a corrupção, ou a corrosion, se diz em inglês, do espírito da criatividade humana, etc., foi diluída pela todas as atrocidades na guerra de Vietnã, a contracultura, etc. Muita gente encontra sem patriotismo, inclusive eu. Então, para nós, isso não em geral, muita gente, claro, nos Estados Unidos e outra parte do mundo foi realmente totalmente empolgava, como se diz, very excited. Mas o grupo meu, dentro dos antropólogos, nós pensávamos em como entrevistar aos indígenas sobre as crenças deles, como pensar a chegada do homem à Lua quando era uma deusa, ou coisa assim. O interessante é que houve dentro da cidade pequena, que era o centro da região, São Cristóbal das Casas, houve somente uma loja
de televisores. Mas eles mantinham televisores assim ligados na vitrina. Os indígenas, muitos deles formavam uma multidão para presenciar diretamente a aterrissagem na Lua. Nós, os antropólogos, não estivemos lá, somente os indígenas. Que é para mim uma coisa muito importante em termos de como assim introduzir uma tendência anti-científico de assim, a base disso, há 50 anos depois, podemos ver toda a loucura, a tão maluca é tudo isso da global warming, aquecimento global, etc., como se fosse somente criado pelos homens. Se vês as sementes, os sementes disso, entre os indígenas foi simplesmente uma coisa assim de ser humano, uma intensidade de excitement, se empolgava pela façanha. E para nós já não tão. Porque imagino, né, como é que seria para um indígena que nunca viu isso na vida, de repente, né, saber que aquele satélite, aquela lua que eles enxergavam, que muitas vezes esses povos antigos eram deuses, né, o homem está pisando lá, né? Então, exato. Devia ser algo extraordinário, né? Exato. E para eles, simplesmente, muita curiosidade. Claro, não foi um choque para eles, como se fosse realmente a Lua simplesmente uma deusa. Mas, agora, existem coisas muito positivas na antropologia. Porque realmente existe em qualquer sociedade muito prejuízo em contra de gente de outra cor de pele, de crença, etc. É muito importante, assim, entender a integridade, como se diz, integrity da personalidade humana em qualquer circunstância, qualquer grupo indígena que seja, etc. Mas o problema é muito grande. É isso de tratar de, calcificar essas sociedades. Até chegar a dizer que não existe sociedade, digamos, superior, inferior, etc. Isso não quer dizer que os indivíduos são superiores ou inferiores. Isso é um erro. Mas existem certos períodos, certas civilizações, onde realmente existe a capacidade de gerar novas ideias, por exemplo, na época de Platão, na Grécia, não é? Então, é a capacidade de autotransformar-se uma sociedade em aras de melhorar a situação, melhorar um futuro, forjar um futuro melhor que o presente. Sim. E existem certos momentos uma falta tremenda de tal capacidade. Existe em outra e cria todo um acervo de contribuições para ao benefício de todos os seres humanos. Então, procurar introduzir ou defender capacidades de transformar-se sem deixar ou sem homogeneizar totalmente a cultura, a fala, etc. Ou seja, é muito importante, existe dentro de como se diz, Larouche, language cultures, culturas de língua, não é?
Uhum. Existe, por exemplo, em espanhol, Cervantes. O Shakespeare em inglês. Pushkin para a Rússia. Ou seja, existem mentes que exatamente como uma obra de Beethoven, representa capacidades de sair de uma estrutura fixa, ironias, metáforas, grandes poesias, etc. Então, existe agora, dentro do movimento de LaRouche, uma concentração em forjar outra geração do que se chama o movimento de juventude larouchista. E para os que podem assim ouvir a discussão nossa, Tiago, entre jovens no Brasil, quero estender um convite especial para que conhecem melhor. Temos gente no México, Colômbia, Peru, um ou que outro no Brasil, em Iêmen, em Filipinas, em Europa, nos Estados Unidos. Isso de uma juventude não somente gostando de conhecer outras culturas, mas procurando os aspectos melhores de cada tradição. É assim, ao entender isso, enfocar em como fazer avançar a espécie humana como uma toda. Perfeito, perfeito. Bom, pode contar comigo aqui no Brasil também, né? Ok, Você ótimo. já sabe disso já desde quando a gente conversou pela primeira vez. E só que você falou negócio de outras civilizações, né, de outras pessoas, que você ter, né, às vezes, sobrepujar uma outra civilização em termo tecnológico, em termo de pensamento, isso nós vimos de vários impérios que né, se ergueram e caíram ao longo da história humana, né? Só que não quer dizer que cada indivíduo desse daí seja melhor do que um outro, né? Então, porque o seu império, por exemplo, na época o Império Romano, foi uma potência, foi uma hegemonia mundial. Né? A própria Grécia, na época do Alexandre o Grande, o próprio Egito, a Mesopotâmia. Então, nós temos vários casos, né, de impérios que eram hegemônicos e caíram. Hegemônicos e caíram. Então, mas nem todos eles, ou seja, nenhum deles quer dizer que o indivíduo, né, desse império seja melhor do que o indivíduo de outro, né, conforme o que você falou. Bom, Tim, chegamos a 1 hora aí de bate-papo. Aham. Esse é o recado final aí pra gente. Eu adorei, eu sempre gosto de conversar com você. Então, dê o seu recado final aí pra gente, por favor. Simplesmente que hoje em dia está em jogo isso que ao começar falamos do sistema americano contra o sistema britânico. Realmente existem várias fases do esforço baseado na Grã-Bretanha, mas com grande ressonância em certos sectores dos Estados Unidos. Um esforço de incapacitar a direção, digamos, ratificado pelo eleitorado na época da eleição de Trump. Trump tem seus problemas, mas não conforme o que representava, por exemplo, George Bush e Obama, de manter essa série de guerras sem fim, de manter todo o programa de globalização, utilizar as teorias de aquecimento global para suprimir o desenvolvimento e uso de tecnologia de alta potência. Dos conceitos de LaRouche, conceitos mais importantes, é isso de Energy Flux Density, ou seja, densidade de fluxo energético, que qualquer superfície, ao passar a energia, a densidade dessa energia é uma lei do ser humano aumentar isso e não diminuir. Isso, hoje em dia,
a ideia é incapacitar a instituição da presidência dos Estados Unidos, porque os sistemas presidenciais com eleições diretas do presidente, muito distinto do modelo britânico, por exemplo, e o parlamentarismo em geral, que é isso dos partidos que escolhem seus líderes, os líderes formam um governo, mas em qualquer momento se pode, assim, através de jetos e outras manobras, assim, quitar esse governo. Quando se eleta um presidente direto com um termo fixo, ele ou ela representa uma maneira de reaccionar quando a sociedade erra. E isso da globalização, da desindustrialização, todo o programa de livre comércio, etc., durante 45 anos ha sido um desastre para todo o mundo. Então, somente as presidências, e existem presidentes fortes no russo, em termos de Putin, o presidente Xi Jinping de China, o primeiro-ministro da Índia, Modi, é Trump. Representa a capacidade de juntar desde em cima uma capacidade em inglês se diz jailbreak, quando é uma fuga do cárcel. O cárcel da globalização, etc., da primazia de elites financeiras por acima dos capacidades de governos eleitos, não é? Existe agora a necessidade de juntar os Estados Unidos com essas grandes potências e, claro, com Japão, com Brasil, etc., e como outros atores importantes. Mas o poder dos presidentes desses países são a única plataforma, digamos, para assim suprimir a primazia de Londres, de Wall Street, de todos esses grupos do elite financeiro. Do sistema britânico. Então, hoje em dia, nós, no momento da Rússia, estamos tratando de enfocar nesse nível. E, claro, a operação através de introduzir dentro dos protestos, agora nos Estados Unidos, em contra do racismo, que existe, que LaRouche, o movimento LaRouche forma parte de toda a herência, por exemplo, de Martin Luther King. Mas dentro disso, introduzir esses grupos terroristas, violentos, etc., é realmente criar mais condições para acabar com a capacidade de ação da instituição da presidência dos Estados Unidos e outros. Mas, por isso, vamos agora, não somos parte do movimento de Trump. Nós representamos as ideias que o movimento traz Trump procuram, mas não conhecem suficientemente. Existe uma necessidade de educação em termos da história, exatamente como esse bate-papo com você, Tiago. Temos tocado coisas muito importantes de que os povos de todos os países devem realmente educar-se disso. E, por exemplo, temos um programa agora para criar nos Estados Unidos 50 milhões de empregos produtivos como fulcro para criar 1,5 bilhões de empregos produtivos internacionais. E o meu colega Dennis Small, possivelmente pode no futuro falar com você nesse programa. Ele é um dos autores
desse programa nosso. Então, eu quero, assim, deixar o assunto nesse plano agora, porque é um momento convulsionado totalmente muito difícil, mas o conceito que discutimos agora são a base realmente de, assim, evitar as trampas que reduzem a visão da gente, abrir passo para um conceito abrangente, de realmente, é um momento, ao colapso do sistema de globalização, temos a oportunidade de reconstruir algo mais semelhante ao sistema americano. Isso é uma oportunidade única, temos que, assim, apanhar, não, grab it. Sim, sim. Pode falar apanhar, aproveitar. Aproveitar, exato. Perfeito. Inclusive o Denis, né, que criou esse sistema, já estou negociando com ele para vir aqui no canal para a gente poder bater um papo sobre esse sistema. Perfeito, sim. E tem outros caras bons vindo aí, inclusive agradeço ao Rick, né, Rick Sanders, né, que nos apresentou, né, e também que graças ao Rick, hoje em dia eu faço parte da SARI, né, que é uma entidade internacional ligado à energia nuclear, né, e também medicina nuclear. Ótimo. Então, achei muito legal. Ele que me indicou, me ajudou a colocar lá. Então, agradeço muito, muito a ele. Já falei que ele realmente foi a pessoa que me ajudou muito nisso. Então, o Denis já está vindo, né? Tim. Tá ótimo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela gentileza por falar em português para a gente. Que normalmente, quando eu trago um convidado internacional, eu tenho uma tradutora aqui que nos ajuda, mas seu português foi altamente compreensível, muito fácil de compreender. Como você falou, né, ia ser um desafio, né, mas não foi um desafio tão grande assim, né? Pô, falou perfeitamente, tá? E muito obrigado mesmo pela sua presença, Tim. Tá ótimo. Quero fechar com uma piada. Duas piadas que gostei muito na época quando estive no Brasil. Foi na época, acho que foi o presidente Costa e Silva. E muita gente em contra da ditadura militar faziam piada dele, não é? Uma dessas é que ele saiu com seu chofer um dia do Palácio do Planalto. Viu um letreiro, se diz, sign. Eu conheço Petrobras, eu conheço Eletrobras, mas que é isso de Enobras? Eu te ofereci, ouça o seu presidente, não é Enobras, é Enobras. A outra piada que eu leía na época, o Pasquim, assim, que para muitos jovens, não sei se existe hoje em dia, existe ainda não, mas na época foi bastante lido. Uma das piadas que gostei muito é um tipo que trabalhava numa fábrica, mas durante o dia, para seu almoço, regressou à sua casa, bastante longe. É uma casa porta e janela. Sempre tomou o ônibus, mas um dia, Zezinho decidiu, assim, não subir ao ônibus, mas ao começar a rodar o ônibus, ele corria atrás do ônibus. E ao chegar à sua casa, totalmente com sudor, totalmente fatigado, dizia a sua mulher: Terezinha, sou gênio. Em vez de subir ao ônibus, decidi correr atrás do ônibus e imagine quanto dinheiro eu arrojei. I saved, como se diz aí. Economizou. Exato.
Terezinha, ai, Cezinho, que burro! Por que não corresse e traz um táxi? É. Então, isso, através de tantos anos, quantos anos ainda me dá muito riso. Que bom, que bom. Tim, muito Ok. obrigado mesmo pela sua presença, tá? Foi um prazer enorme tê-lo aqui com a gente e espero que possa voltar mais vezes, a gente falar de mais assuntos e que eu sei que seu conhecimento é muito grande, né? Do primeiro papo que nós tivemos, né, por videoconferência foi muito mais amplo, mas eu quero te agradecer muito pela presença, tá? Foi Pois um muito ganho, obrigado por parte minha, a oportunidade de falar com você e com todos os videntes de seu programa. tá bom? Ok? Obrigado, tá? Até a Gente, próxima. até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Ok. Tchau. Tchau.